Opa, galera, beleza? Agora a gente vai falar sobre impedância RL em série. Basicamente, o que seria impedância em si? Impedância nada mais é do que a dificuldade da passagem de corrente, mas seria em um circuito só com resistor, né? A gente chama a dificuldade de passagem da corrente de resistência. E no circuito com indutor, a gente chama essa dificuldade de passagem de corrente de reatância indutiva. Se eu tenho um circuito com resistor e indutor, a dificuldade da passagem de corrente total a gente chama de impedância, beleza? Então, a impedância nada mais é do que a soma dos fasores R e XL, é chamada de impedância. Então, se eu somar a resistência e a impedância, né, que na verdade a resistência e a reatância indutiva, a gente tem a impedância. Só que essa soma, exatamente, não é uma soma escalar, não vou somar esse mais esse, é uma soma de vetores, é uma soma vetorial. Por quê? Porque elas estão defasadas. A gente já viu que existe uma defasagem de 90 graus entre o resistor, tá? E a gente vai ver essa defasagem aqui hoje. O símbolo da impedância é representado pela letra Z, ok? E a oposição total ao fluxo de corrente em ohms. Então, a impedância nada mais é do que a oposição total ao fluxo de corrente e é dada em ohms, expresso pela letra V, ok? O triângulo de impedância corresponde ao triângulo de tensões, mas o I se cancela, isso que eu vou mostrar para vocês, ou seja, aquele triângulo que a gente já vem fazendo, que é o triângulo onde a gente tem a tensão no resistor, a tensão no indutor e a tensão da fonte, se encaixa, tá, nesse triângulo. É o mesmo princípio, só que a gente cancela a corrente, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Basicamente, tá, se você olhar aí nesse circuito, você vai ver que a gente tem o fasor aqui, né, que é da resistência, e o fasor do indutor, tá? A tensão na resistência e a tensão no indutor, e a gente tem a tensão total. A gente já viu que para achar a tensão total, a gente tem que fazer teorema de Pitágoras, ou seja, tensão total ao quadrado igual a tensão do resistor ao quadrado, mais a tensão do indutor ao quadrado, que me dá isso aqui, certo? Fazendo isso aqui, a gente já sabe que tensão é o quê? Tensão não é resistência vezes corrente? Se essa aqui é uma tensão total, então na verdade isso aqui vai ser a corrente vezes a impedância ao quadrado, que é a tensão. Aqui a tensão é o quê? Não é resistência vezes corrente? Corrente vezes resistência? Então corrente vezes a resistência é isso aqui, ó, ao quadrado. Só estou abrindo essa fórmula aqui, na verdade, a tensão, tá? Só estou substituindo aqui pelo que realmente ela é. Mas a tensão no indutor nada mais é do que a corrente vezes a reatância indutiva elevada ao quadrado. Se você olhar em todas essa equaçãozinha aqui, a gente tem o quê? O I como um fator predominante. Então, se eu dividir todo mundo por I, eu consigo cancelar o I. Então, o I eu cancelo. E eu vou ficar com impedância, que é o Z ao quadrado, igual a R ao quadrado, mais XL ao quadrado, que é a impedância, que nada mais é do que a soma desses dois caras, só que é a soma vetorial, tá? Fazendo isso aqui, tirando isso aqui do quadrado, a gente faz o quê? A gente joga a raiz do outro lado. Para tirar o quadrado aqui, eu coloco a raiz desse lado. Então, vai ficar raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então, essa basicamente é a fórmula, né? É o jeito aí de eu calcular a impedância em um circuito que venha com RL, tá ok? Ou seja, é a forma de eu somar o vetor. Ou seja, se a gente olhar para cá, eu tenho aqui VL, tá? Mas VL nada mais é do que a corrente, né, vezes a reatância indutiva. Aqui eu tenho o VR, que nada mais é a tensão no resistor, nada mais é do que a corrente vezes a resistência, tá? E aqui eu tenho quem? O tensão total, tá? Que nada mais é também que a corrente vezes, como eu estou falando de reatância e
resistência, os dois juntos, a gente chama de impedância, tá? Como eu tenho o I em todos, eu posso cancelar o I. Isso aqui, nada mais vai ficar, na verdade, esse triângulo, né? Ele vai ficar como esse lado aqui, como se fosse o meu XL, tá? Esse lado aqui, que é o valor maior, que é a hipotenusa, o meu Z. E esse lado aqui é o meu R. Então vai ficar, aqui vai ser R, aqui vai ser XL e aqui vai ser Z. Então fica esse valor. E eu consigo calcular a impedância fazendo essa fórmula. Aqui também eu consigo achar o ângulo, né, que me dá dessa impedância. Tá? O ângulo que eu tenho entre a impedância total e a resistência. Então eu consigo achar esse ângulo aí. Tá? Para eu achar esse ângulo, nada mais é do que fazer como a gente fazia na tensão. Né? Então, para eu achar o ângulo, deixa eu só subir um pouquinho mais. Para eu achar o ângulo, eu vou achar o quê? O θ, né? Nada mais é do que o arco tangente de XL, né? Que agora aqui é XL dividido por R. XL dividido por R. Tá? Que na verdade isso aqui, se você for fazer antes, né? Na verdade isso aqui é a tangente, né? Do ângulo. Que nada mais é do que XL dividido por R. Que se acha a tangente aqui, você já acha direto em graus, você vai fazer o arco tangente desse cara, certo? Aí eu sei qual é o ângulo de defasagem, tá? Entre a resistência e a impedância. Basicamente eu consigo saber esse ângulo. Eu sei que a resistência e a resistência e a reatância indutiva me dá um ângulo de 90 graus. A resistência com a impedância eu consigo calcular dessa forma, que é usando o mesmo triângulo das tensões.